Boa noite, fiel torcida corintiana. Eu sou o Robson e sejam bem-vindos ao canal do Robson. Hoje, dia 21 de agosto de 2021, 10 horas e 28 minutos, está começando o primeiro pré-jogo do Robson. Depois de uma semana longa, né, como tudo em agosto parece ser infinito, finalmente está chegando a hora da gente ver aí mais um joguinho do Corinthians nesse final de semana. O Corinthians aí se preparou para enfrentar o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Um histórico, né, de jogo difícil lá, embora a gente tenha ganhado no passado com o gol do Neveraldo. Neveraldo, isso é louco. A gente ganhou com o gol do Everaldo no último lance, né, com, se eu não me engano, o Xavier, né? Eu não sei se foi a estreia do Xavier, mas ele estava nesse jogo e ele tomou a bola, né, meu? Ele tomou a bola, ele deu um sprint final ali pra cima do zagueiro, deu uma abafa no zagueiro e tomou a bola que sobrou pro Everaldo, ele meteu pro gol. Foi um dos primeiros jogos do Mancini. Começou ali o mancinismo, né? Foi uma vitória importante, 1-0 lá na casa do Atlético Paranaense. Mas amanhã, domingo, então o Corinthians vai enfrentar o Atlético Paranaense. Eu tenho aqui a lista de relacionados para o jogo de amanhã. Ah, essa informação eu peguei do site do Globo Esporte, tá? É a fonte, muito embora não esteja o site em si, eu peguei só esse recorte, mas na verdade eu peguei do aplicativo, tá? Do aplicativo do GE. Então, aqui na lista de relacionados a gente tem de goleiros, né? Kaique França, Cássio e Matheus Donelli. Para lateral, Fábio Santos, Fagner e o Lucas Piton. Na zaga, Gil, João Victor e Raul Gustavo. Um parêntese aí pro Raul Gustavo, tá? Durante essa semana aí ele recebeu uma proposta do Bordeaux da França. Ah, Aparentemente o Corinthians não aceitou a proposta, não é que não aceitou, né? Os caras chegaram e falaram assim, ó, meu, e aí, o Raul Gustavo, como é que tá? Como é que tá? E esse Raul Gustavo aí? Como é que tá o moleque? Aceita 1 milhão de euros. 1 milhão de euros aí no Raul Gustavo. Você quer? Aí o Duílio provavelmente deve ter dado uma coçada na barba, assim, tal. Pá, bigode. Pô, mano. 1 milhão não dá, né? Muito pouco, 1 milhão, né, mano? Pô, tenho 90% só dos caras, vou ficar com 900 mil euros pra mim, né? Não dá não. 1 milhão de euros não vai dar não. Dá uma melhoradinha pra nós aí. Na verdade, não sei se foi assim que aconteceu, mas a, a primeira proposta, né, do Bordeaux foi de 1 milhão de euros. Eles não, aparentemente foi rechaçada. O Lúlio Monteiro Alves, o presidente, ele, apesar do Corinthians estar precisando de dinheiro, ele não aceitou, mas eles continuam negociando, né? Ele solicitou aí um aumento de proposta e ele também acho que quer manter um percentual maior, né? Não sei se nos mesmos moldes do Carlos Augusto, né, que ano passado foi vendido acho que por 4 milhões de euros ou algo assim, e o Corinthians ficou com 60% do lucro de uma futura venda, né? Não é nem 60% do passe mesmo, é em cima do lucro, né? E acho que eles estão tentando aí ficar com uma porcentagem aí do Raul Gustavo e aumentar um pouquinho o valor, né? Especula-se aí, segundo fontes aí não sei se foi do Twitter que eu vi ou se foi no próprio em algum lugar mais confiável. É só especulação, mas especula-se em um valor aí em torno de 2,5 milhões de euros, né? Isso daí, 2,5 milhões dá o que? 13 milhões de reais por aí.
é mais ou menos o valor que o Varanda estava sendo negociado com o Red Bull, né? Então é um valor baixo. Lógico, eu não sou um especialista em mercado de jogadores, né? Mas eu acho que o Raul Gustavo, o passe dele deveria ser vendido aí por algo em torno de 5 milhões, sabe? 5 milhões de euros aí. 4 5 milhões aí, 6 de repente. Porque é um jogador assim. Se a gente voltar no começo do ano, né? Ele era um cara que estava no sub-23 do Corinthians, né? Se eu não me engano. E aí teve um jogo, se eu não me engano, teve um jogo contra o Flamengo, não sei se era o sub-23 ou sub-20. Acho que sub-23. Teve um jogo contra o Flamengo, aí ele deu um soco na cara do goleiro do Flamengo, pegou uma punição. Putz, mano, foi mó assim, treta, sabe? E aí ele acabou jogando esse ano, né? Teve até o BO ano passado, né? Que o Avilar machucou, vendeu o Carlos, quando a gente tinha bastante zagueiro, mas acabou que ficou com pouquíssimos zagueiros. Tanto que trouxeram o Marlon, né, ano passado. E aí, o que aconteceu? Aí, no começo do ano, dispensou o Marlon, né, emprestou para o Cuiabá, foi se desfazendo de outros jogadores e tal. E voltou o João Victor, né? Então, ele até teve oportunidades, principalmente quando entrou com esquema de três zagueiros, né? Aí, pô, jogou bem, cara alto, rápido, fez gol, né? Acho que chegou até a jogar de lateral esquerdo em algum momento. Mas acho um bom jogador, tá? Achei a proposta baixa, poderia ser um pouquinho melhor, mas quando a gente tá precisando também, né? Sofrendo bloqueio de conta, bloqueio de patrocínio, tá difícil, né? E aí tem que fazer dinheiro. Na verdade, acho que essa semana o Duílio também deu uma entrevista para a Gazeta Esportiva, Duílio Monteiro Alves, né, presidente, deu uma entrevista para a Gazeta Esportiva e a previsão que era de 70 milhões em vendas de jogadores, né, ela foi elevada aí para cerca de 100 milhões, né, subiu 30 milhões, muito por conta do fracasso do time nas competições, né, não avançou na Libertadores, né, acho que Libertadores não, né, Copa Sul-Americana. Não avançou na Copa Sul-Americana, passou vergonha, inclusive, ficou na primeira fase. Não avançou na Copa do Brasil também, né? Perdeu o Campeonato Paulista, né? Perdeu, né? Classificou o Palmeiras e foi desclassificado nas semifinais pelo próprio Palmeiras, né? Que depois perdeu para o São Paulo no Campeonato Paulista esse ano. Então o time ele fracassou bastante, né? Ele não conseguiu chegar na Libertadores com o Mancini, terminou em 12º. Aí foi para a Sul-Americana para fazer de grupos e não virou nada, e só fracasso, e acarretou que esse dinheiro que estava se contando na previsão do orçamento vai ter que ser tirada com venda de jogador, né? Então a previsão agora está para 100 milhões, que a gente precisa vender. Acho que a única proposta concreta que chegou foi de fato a do Bordeaux pelo Raul Gustavo, os caras vão vender. Se chegar nos 2 milhões e meio aí, se for verdade isso, acho que eles vendem e mantém aí uma porcentagem para o próximo, para uma futura venda, né? Parece que está rolando até uma conversa de bônus, né, de premiação, caso ele atinja a quantidade X de jogos ou ganhe título, sei lá, alguma coisa assim. Aparentemente tá rolando isso também, não sei, vamos ver, vamos esperar, e eu acho que ele não fica não, ele também quer ir, né, apesar de não ser um time grande, é o mesmo time que levou o Malcom, né, levou o Malcom por 5 milhões de euros, né, acho que em 2016,
saiu praticamente de graça o jogador. O Malcom hoje já teve, jogou no Barcelona, hoje tá na Rússia, medalha de ouro das Olimpíadas e tal. E foi vendido por 6 milhões de euros. O Pedrinho, por exemplo, foi por volta de 18 milhões. Sei lá. Mas enfim, aí o que acontece, né? Outra notícia aí que aconteceu durante a semana com relação a mercado de bola, o Rodrigo Varanda fez uma live no final de semana, xingou a torcida, e aí não sei se foi por isso, mas talvez tenha sido um dos motivos e que acabou cancelando. Não sei, às vezes eu estou falando demais também, mas o fato é que o Bragantino ele desistiu de contratar o Rodrigo Varanda e é isso. Agora ele está lá no Corinthians. Eram 13 milhões que o Corinthians ia pegar e já não vai mais. É, bololô, né? E aí o Corinthians ia pegar e já não vai mais. Vai fazer falta também esse dinheiro. Diz a lenda aí que pode ser que tenha algum time do exterior interessado nele. Eu sinceramente acho que é mentira, não deve ser verdade. Ele, na moral mesmo, Rodrigo Varanda é fraco, né, gente? Pelo amor de Deus, né? É moleque novo, da base e tal. Pode ser que deitava na base, mas o Lulinha também deitou na base, sabe? Tipo, então, isso não é parâmetro pra nada. Ele fez gol contra o Palmeiras, fez um gol bem feito, inclusive, mas eu, sinceramente, eu não boto fé nele, não. Na verdade, eu nunca tinha ouvido falar de Rodrigo Varanda, meu. É, na base ali a gente escutava falar de Vitinho, de Fabrício Oia, de sei lá, mano, de tantos outros jogadores aí, mas acompanho a base há tanto tempo, assim, não a fundo, né, obviamente, mas tô sempre ligado aí, nunca ouvi falar. Eu também não sou o centro do mundo, né, mas Rodrigo Varanda, é isso. Deu ruim, e aí o Corinthians tá com ele aí, não sabe se vai aproveitar, se vai vender. Diz que tem proposta do exterior, mas ninguém sabe que proposta que é essa. Aguardemos. Voltando aqui para a lista de relacionados, para o meio de campo a gente tem Adson, Cantígio, Duqueiroz, Gabriel Duqueiroz da base, tá? Para quem não conhece. Gabriel Pereira, o GP. Juliano Luan, que tá triste e magoado porque não tá jogando, né? Matheus Vital, Renato Augusto, Rony, Vitinho e Xavier. Aí pro ataque, Gustavo Silva, o Mosquito, Jô e o Marquinhos Revoada. Putz, veio do esporte. Marquinhos, só sucesso. Então, esses são os relacionados aqui. Nenhuma surpresa também, né? É o que tem para hoje, né? Lucas Piton aqui voltou, né? De lesão, tá, treinou bem, fez até uns gols de falta aí que a Corinthians TV publicou lá no canal do YouTube deles, né? Do Corinthians. E é isso. Acho que o Mantuan tinha voltado, mas pegou Covid, né? Eu não sei se ele é o Guilherme ou se é o Gustavo, é um dos dois, é o que tá no Corinthians ainda, né? O atacante. Machucou ano passado fazendo um treino pela seleção pré-olímpica, se eu não me engano, e um treino contra o Sub-23 do Corinthians. Ele machucou e ficou um ano parado praticamente. Aí quando volta pega Covid. Coisas do futebol, né? Quando o cara é zicado, ele é zicado mesmo, né, meu? Bom, lista de relacionados é essa, sem nenhuma novidade. Informações extraídas lá do app do Corinthians no GE, né? Da página do Corinthians no GE. Vamos aqui para uma provável escalação do Corinthians. Pode ser? Essa imagem eu peguei a fonte dela, né? Eu peguei do canal
Identidade Corintiana, tá? Que era o canal que o jornalista Marcelo Becker, hoje do meu timão, fez parte. Eles publicaram no Twitter, né? E aí, na verdade, eu queria ter pego o tweet dele, mas acabei ramelando aqui e consegui pegar só a imagem. Mas enfim, a fonte é deles, todo o trabalho aqui de montar essa arte é deles, tá? Mérito todos para eles. Eu acho que até tem aqui o nomezinho deles aqui, as redes sociais deles, se vocês quiserem seguir depois, fiquem à vontade. A provável escalação, lógico que é especulação, né? Mas aparentemente não tem nenhuma diferença pro último jogo contra o Ceará. A gente tem Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Juliano e Rony, e no ataque Mosquito, Adson e Jô. Adson jogando aberto na esquerda, né? Ah, acho que sem nenhuma novidade também, é o que tem para hoje, é o que a gente espera, né? Se eu fosse fazer alguma mudança, se eu fosse o técnico do Corinthians hoje, talvez eu não jogaria com o Gabriel ali, eu colocaria o Xavier, porque entendo que o Xavier ele tem um poder de marcação melhor que o do Cantillo, pior que o do Gabriel, mas eu acho que ele é um meio termo ali, né? Ele tem um poder de marcação melhor que o Cantillo e um poder de passe, uma qualidade de passe melhor que a do Gabriel, né? Então ele acaba sendo um tipo de meio termo ali entre Gabriel e Cantillo, né? Porque o Cantillo não tem intensidade e o Gabriel não tem qualidade para ser jogando com a bola. Então o Xavier ali ficaria no meio termo. Obviamente tentaria encontrar ali alguém para jogar no lugar do Rony, mas também não adianta porque são favas contadas já, né? Ele vai sair pro Renato Augusto entrar, então ele tá aí por enquanto só, né? Dessa escalação, acho que os pontos fracos, os principais pontos fracos aí são o próprio Rony mesmo, né? O projeto de Ramiro aí. Ramiro que fez gol, hein, gente? Ramiro fez gol, Ramiro tá deitando lá nos Emirados Árabes, lá na Arábia que ele foi jogar, tá deitando lá, meteu o gol da vitória, man of the match lá, tá jogando, hein? O homem tá brabo lá. E tomara que seja comprado, seja adquirido, porque se os caras mandarem de volta no término do contrato, o Corinthians vai ter que pagar aí alguns milhões pro agente dele, né? Então o Rony ele é um dos pontos fracos e o Fábio Santos, né? Ele tem ali um déficit na velocidade dele, né? A gente vê que um exemplo no jogo contra o Santos, acho que o Marcos Guilherme teve um contra-ataque lá que o Fábio Santos foi marcar ele só colocou de lado e foi embora. Parecia que não tinha ninguém, sabe? Então são os dois principais pontos fracos aí do Corinthians, tem que tomar bastante cuidado. Mas acho que o time vai bem, vai forte, vai embalado. O Atlético Paranaense não vai poder contar com o Richard, né? Que o Richard é do Corinthians e é titular deles, né? E não vai poder jogar por força contratual. E não sei, acho que o Jadson até estava jogando lá. Teve um jogo que ele fez 2 gols, ele dominou uma bola difícil e a torcida começou a falar: olha lá, o Thiago Nunes mandou o Jadson embora, olha a bola que ele dominou. Aí chega a notícia que ele já está insatisfeito lá, já está brigando dando indiretinha para dirigente, então não sei se o Jadson vai jogar do lado deles, não, mas também não deve fazer diferença para eles não. Acho que é isso. Renato Augusto vai entrar no segundo tempo e tomara que o jogo esteja já mais controlado, tranquilo, para que ele possa ali de repente entrar e fazer outro gol ou dar uma assistência, mas vamos fortes aí, confiantes para o próximo jogo. Esse jogo, inclusive, ele tem uma importância que é a seguinte, meu. Esse jogo, ele... Aqui eu tenho a posição de momento da tabela, acho que o Grêmio ganhou de 2-0 hoje, mas o Grêmio tá lá para baixo, né? Então ele nem apareceria aqui.
meteu 2-0 no Bahia. Então o que a gente tem em termos de tabela é esse daqui, ó. Mas vamos lá. O Corinthians ele tá a 2 pontos do Atlético Paranaense, com 23 pontos, né? Então, uma vitória aqui, o Corinthians no mínimo passa o Atlético Paranaense. O Ceará, se o Ceará empatar, o Corinthians passa também, né? Mas passa em número de vitórias aí, né? Empata em quantidade de pontos, mas passa em número de vitórias. Bom, é um jogo de 6 pontos aí, né? O Corinthians pode se aproximar cada vez mais desse G6, é um objetivo do time, né? O time hoje em dia está sendo montado para conseguir uma vaga na Libertadores e também para chegar o mais alto na tabela possível, porque quanto mais alto, mais dinheiro vem, né? Vai ser um bom jogo, vai ser um grande jogo e vamos esperar aí que o Corinthians consiga trazer 3 pontos para nós aí que a gente está precisando, certo? Só mais um adendo aí sobre o jogo de amanhã. Parece que estava rolando algum problema aí com direitos de transmissão. O Corinthians ele tem um contrato com a Globo, porém o Atlético Paranaense não. Acho que ele tem com a Globo, mas para TV fechada não tem com Premiere, alguma coisa assim, eu não sei especificar direito. E parece que o Atlético Paranaense ele chegou a negociar com a Jovem Pan para transmitir no YouTube da Jovem Pan e com aquele streamer Nobru, né, que era do Free Fire, até era do Corinthians também, né, ele fazia parte da equipe do Corinthians de Free Fire. Mas aí treta vai, treta vem e o a Globo acabou decidindo que vai mandar de graça pro GE. Então, bom, então acho que é isso. Transmissão para Globo, menos para o Paraná, né? E também pelo GE. Vai dar para assistir de graça pelo GE. Domingo às 16 horas. Beleza? Então acho que é isso, nação. A gente fica por aqui. Caso tenha assistido o vídeo até o final, tenha gostado, não se esqueça aí de deixar o like, de se inscrever no canal para dar aquela força aí pro projeto. E é isso. Até mais e vai Corinthians!